E aí, galera da Terra, aqui é a Lua e estamos aqui para mais um vídeo. Ok, falando sério agora. Esse vídeo vai ser sobre um tema que é bem decisivo para mim, bem importante, que é autoestima. Vamos começar do início, né? Para vocês entenderem todo o contexto. Sendo bem sincera, a partir dos meus 11 anos mais ou menos foi quando eu comecei a odiar cada centímetro meu. Eu lembro que quando eu tava no ensino fundamental, tinha um molequinho que ele sentava atrás de mim e a gente sempre conversava muito. Aí teve um dia que sabe como é que é criança, né? Veio um amiguinho dele zoar ele, né? Que ele falava muito comigo. E aí, na hora, ele já soltou que, tipo, essa garota gostar dela, mas ela tem mó cara de inseto. Mano, quando ele falou aquilo, sério, eu fiquei em choque, eu não tava esperando. Desde que ele falou aquilo, isso ficou ecoando na minha mente, sabe? Tipo, cara de inseto, mano. Aí, toda vez que eu me olhava no espelho, eu ficava procurando semelhança com inseto. De início eu não achava, mas de tanto olhar e ficar imaginando um inseto, procurando, tipo, cara, como assim? Eu comecei a ver essa semelhança. Daí, toda vez que eu me olhava no espelho, eu lembrava do inseto. E foi aí que tudo começou. Teve uma vez que o meu pai tava encarando muito a minha cara. E aí eu perguntei, nossa pai, o que você tá olhando? Tá me achando linda? E aí ele falou, não filha, é que o seu nariz é muito torto. Você nunca reparou? E aí desde então eu comecei a odiar o meu nariz torto e que eu achava que era muito grande pro meu rosto. Eu odiava a minha boca e a divisória que ela tem no meio, odiava as linhazinhas dela, odiava a minha sobrancelha, odiava a dobrinha que o meu braço faz aqui na axila. Eu odiava os meus pelos. Nossa, sério. Odiava. Assim, eu me sentia julgada, eu sentia que tava todo mundo olhando pra mim o tempo todo. E sobre as pernas, eu não saía de short nem a pau se eu não estivesse depilada. E mesmo se eu estivesse depilada, eu ainda me sentia muito mal mostrando as pernas, porque elas sempre foram muito marcadas de picada de mosquito, de inseto, eu coço, arranco tudo. E aí ficava com essas marcas e qualquer olhar realmente me machucava muito. Então, nessa mesma época, eu via as garotas da minha sala ganhando peito, ganhando corpo e eu nada. Eu ficava o tempo todo me comparando, sabe? E a ideia de colocar o silicone era muito frequente na minha mente, como se fosse uma etapa pra eu realmente virar mulher, sabe? E era muito assim, todo mundo comentava, entendeu? Realmente parecia ser um problema. Eu odiava a minha pele pálida, me deixava muito branca e as pessoas sempre me perguntavam se eu tava doente. Sempre, cara, sempre. Eu odiava, assim, tudo, sabe? Eu odiava tudo. Foi assim, né? A gente repara que as coisas, elas não são um problema até que alguém comente sobre. E como que eu comecei a tentar lidar com essas coisas, né? O tempo foi passando, eu fui ganhando um pouco mais de confiança, porque eu comecei a tentar contornar essas coisas. Os peitos, eu usava um sutiã que triplicava o tamanho do meu peito, ficava assim. Usava meia dentro do sutiã pra tirar foto. Em relação ao meu corpo, quando eu fiz uns 18 anos, eu descobri o Facetune. E assim, o Facetune, ele pode ser ótimo, mas ele também pode ser uma arma muito perigosa pra uma adolescente insegura. Porque assim, eu alterava tudo. Tudo que me incomodava, eu mudava, eu ajeitava. Eu tenho uma curvinha no meu bumbum que faz assim, sabe? Meu Deus do céu, como eu odiava isso. E aí eu sempre ajustava, diminuía a cintura, aumentava o peito, eu deixava ele mais redondo. E isso era uma coisa que eu sempre fazia e sempre que eu ia postar uma foto, eu precisava fazer isso. Era uma etapa necessária para precisar postar a foto, me alterar. E a gente já percebe o quanto isso é zoado. Ou seja, eu tinha uma visão bem deturpada da vida, de aparência, de tudo isso. Com 19 anos, eu comecei a ir mais na academia, o meu corpo começou a ficar parecido com aquilo que eu tanto imaginava, sabe? Eu tava começando a me sentir melhor comigo mesma. Pra mim, aquilo tava sendo meu ápice. A minha pele tava laranjona, a marquinha estalando. Eu fiz todas as tatuagens que eu queria, botei todos os piercings que eu queria, botei piercing no mamilo, isso me ajudou a aceitar um pouco mais os meus peitos. E pra mim, eu realmente estava no meu ápice. Pra mim, eu nunca tinha me amado tanto.
Tipo, eu ainda tinha meus problemas, mas eu nunca tinha chegado tão longe. Até que o fogo aconteceu. E quando ele veio, levou 40% da minha pele. Eu tive que retirar todos os meus piercings que me davam tanta confiança. Perdi várias tatuagens que eu achei que eu tanto precisava pra me autoafirmar. Vi aquele corpo que eu lutei tanto pra conquistar na academia se esvaindo aos poucos, enquanto os meus músculos atrofiavam comigo deitada naquela cama, sentindo dor e sem nem me reconhecer direito. Cara, isso de fato foi um choque. Foi um choque. Quando eu me olhava no espelho, eu realmente não me reconhecia no início, assim. E eu sentia que o fogo tava levando muito mais do que só a minha pele. Enquanto eu tava internada, eu aproveitei pra procurar na internet coisas sobre queimado, né? Pra ver se me motivava. Mas tudo que eu achava era muito assustador. Quanto mais eu pesquisava, mais assustada eu ficava. A marquinha que eu tanto amava, esquece. Sol não vai mais fazer parte da minha vida por um tempo, até hoje não faz. O sol da queimadura em cicatrização não pode. Agora, a peça principal do meu guarda-roupa teria que ser a minha malha compressiva, que é um coletinho bege que aperta, tapava tudo. E, assim, só de pensar nele eu já tinha uma agonia enorme, sabe? Só de pensar que eu não ia conseguir me vestir do jeito que eu quisesse por muito tempo, que eu não ia conseguir me expressar da forma que eu quisesse, isso me abalou muito, porque era nisso que eu me segurava, sabe? Como se a minha autoestima dependesse disso e não de mim mesma. E foi nesse momento que eu parei pra refletir sobre tudo, sobre a forma que eu encaro o corpo, sobre a forma que eu encaro a vida, assim, tudo. Não, eu não teria mais aquelas coisas, não ia ter mais marquinhas, tatuagens não iam estar daquele jeito, não ia ter mais piercings, não ia ter mais aquelas roupinhas. Mas, mano, eu ainda tinha tudo. Eu ainda tinha a vida inteira pela frente e eu podia não ter, sacou? E foi ali que eu percebi que nada daquilo que eu tanto me apoiava me definia. A única coisa que eu realmente precisava era o meu corpo e ele tava fazendo exatamente o que ele tinha que fazer, que era viver, se recuperar. E era isso que estava acontecendo. E eu aproveitei essa oportunidade para me reinventar, para literalmente sair da caixinha, para ver quem eu era, além de todas aquelas coisas que eu sempre me apoiei. E, cara, olhando por esse ponto de vista, eu achei que foi uma coisa muito positiva pra mim, sabe? Porque ia ser diferente, não tinha nada que eu pudesse fazer sobre isso, ia ser tudo diferente. Mas não significa que seria ruim. Eu só ia estar saindo da minha zona de conforto e descobrindo uma nova forma de viver. Não rola mais o sol, mas a noite é muito bonita também. As roupas que eu usava, não dá mais, não tem problema. Eu posso me vestir de outra forma. Isso tudo me fez enxergar que eu realmente sou muito mais do que a minha simples aparência. Porque, mano, isso realmente é muito pouco. Se a gente parar pra pensar, o que é o nosso corpo? Pra que ele serve, realmente? O nosso corpo existe pra ser o nosso veículo nesse mundo. É ele que nos conecta com a vida e com tudo à nossa volta. É ele que nos permite correr pra onde a gente quiser, ver paisagens maravilhosas. É ele que nos permite gritar o que a gente quiser. E, cara, isso é tudo. Se você parar pra pensar no qual é o real sentido da vida, sabe? O nosso corpo nos permite apreciar os maiores e melhores prazeres da vida. Mas o corpo não faz isso sozinho. Temos o nosso corpo e temos a nossa mente. Aquela que o tempo todo tenta nos fazer acreditar que o que temos não é suficiente, que o do outro é sempre melhor, que sempre vai ter alguma coisa que você tem que alcançar, alguma coisa que você tem que fazer pra chegar em algum lugar. Só que, mano, a gente já tá lá, sacou? A gente já tá lá. A nossa mente, a todo tempo, tenta tirar o nosso foco do real sentido da vida. Que é isso tudo, mano, que é simplesmente você conseguir usufruir desses prazeres e viver. Mas com essas problematizações todas, a nossa visão da vida fica meio embaçada. E é difícil de enxergar tudo isso, eu sei que é difícil. Mas se você cerrar os olhos e prestar bastante atenção, cara, você já tem tudo. A gente precisa fixar na nossa mente que praticamente tudo aquilo que a gente problematiza sobre nós mesmos não é um problema. São só características individuais nossas. São realmente características que nos fazem quem nós somos. Todos nós somos compostos por linhas
diferentes que formam um todo, que é o nosso corpo. E cada linha do corpo de cada um é única. Nossas linhas são uma adaptação do nosso corpo nessa vida. E a gente encara assim, as espinhas, as estrias, tudo isso são literalmente adaptações e respostas do nosso corpo à vida. É algo completamente natural e que faz parte de nós, faz parte da nossa história. Eu vejo muito as queimaduras dessa forma, sabe? Como se fossem uma adaptação minha, uma representação da minha resistência nessa vida. E é por isso que eu me orgulho tanto. E hoje, que elas não me machucam tanto, eu uso as cicatrizes como se elas fossem os meus mais bonitos acessórios. Porque, mano, só eu sei como é que foi difícil chegar até aqui, só eu sei como é que foi difícil reconquistar essa pele que eu perdi. Eu achei muito lindo acompanhar a cicatrização, sabe? De ver o meu corpo se refazendo. Eu achei isso muito poético mesmo. E é por isso que eu acho elas tão bonitas hoje em dia. Eu não vejo como se fosse só, entendeu? Só o acontecimento. Teve todo um processo depois disso. Isso tudo me mudou completamente por dentro e por fora. Não tem como negar essa mudança, sabe? É por isso que eu aceito tanto as minhas queimaduras. Cada pedacinho nosso é o que nos faz nós mesmos. A perfeição não existe. E viver em função dela é frustração na certa. O nosso corpo é literalmente tudo que temos nesse mundo. É a representação visual de quem somos. Mas ele não é tudo. O nosso corpo é literalmente só a ponta do iceberg. Ele é só a superfície. Porque nós vamos muito além disso, mano. E quem se limita a essa superfície realmente precisa ampliar a visão, cara. É assim que eu chamo, ampliar a visão. É quando você consegue mudar essa perspectiva e considerar um todo, mano. Como a gente não só sendo uma mera aparência, e sim como seres que estão vivendo, sacou? Enfim, a minha dica é: não se distraia do real foco dessa vida. Cuide bem da sua casa e, por fim, defina sua prioridade nessa vida. Agradar ou viver? Assim a gente termina esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha te ajudado de alguma forma. Se você gostou, se inscreve aí, dá aquele like pra dar força. Me segue lá no Instagram pra saber de tudo em primeira mão, que eu sei que eu sou meio lerdinha postando, mas lá no Instagram eu vou avisando tudo. E é isso, até o próximo vídeo.